Amém, graças a Deus. Vamos continuar no capítulo 6, o último capítulo, mas vamos ler até o verso 5, que nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Que coisa grande! Nós somos tendenciosos a olhar para o outro e não para eu mesmo, né? Para nós mesmos. Né? E a orientação aqui e em outras partes da Escritura é para que façamos o contrário, ou seja, que a gente não fique olhando para o outro, apesar de ser o mais comum. Né? É interessante que a lição próxima, do próximo domingo, ela trata disso, por sinal o tema é a responsabilidade individual, tendo por base o capítulo 18 do livro de Ezequiel. Né? Antes de Ezequiel, Salomão escreveu o seguinte, Salomão escreveu em Eclesiastes 9, verso 10, o seguinte, nessa linha que o apóstolo Paulo, agora que nós acabamos de ler, quando ele escreveu aos Gálatas. Então, Eclesiastes 11, versículo 9, está escrito: Alegre-se, jovem, na sua mocidade, o que o seu coração lhe der, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Que coisa! Eclesiastes 11, verso 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Aí ele continua: ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Aí ele diz: saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Ou seja, o escrito bíblico é: faça o que você quiser, arroche, como a gente diz. Mas também seja ciente de que de todas essas coisas Deus vai pedir conta. No capítulo de número 9, né, também de Eclesiastes, versículo 10, a gente lê: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E no capítulo 12, né,
de Eclesiastes também, verso 14, a gente lê: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lembro que Jesus disse que não há nada oculto que não há de ser revelado. E buscamos também o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos 14, verso 12, quando ele escreveu: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, como a gente estava lendo a leitura de Gálatas hoje, cada um examine seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente de si e não em outro, porque cada um levará seu próprio fardo, sua própria carga. Assim, pois, cada um prestará conta, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar conta pelo outro. O que isso nos leva a refletirmos é que o seguinte: eu preciso olhar mais para mim. Ainda que eu esteja olhando para o meu irmão, para o meu próximo, para o meu, para o meu vizinho, eu vejo o erro do outro, o erro daquele, aquele outro está errado. Permite uma expressão, mas eu ouvia do tempo dos antigos, dizia assim: macaco não olha para o rabo, né? Mas outro também provérbio que eu creio que entra aqui, diz: mas quem tem telhado de vidro não deve jogar a pedra no telhado do outro, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Se nós pensarmos nisso, a gente vai ter menos tempo de olhar para os outros, né? Que Deus nos abençoe.